Sabe, e se a resposta para alguns dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje, tipo crise climática, essa busca constante por bem-estar, e se isso já tivesse sido detalhado assim em orientações sobre vida no campo, escritas há mais de 100 anos? Bem-vindos! Hoje a nossa análise vai focar num livro específico, Vida no Campo, de Ellen G. White. A gente vai explorar aqui os princípios essenciais dessa obra, que, olha, para muita gente soa surpreendentemente atual. E é interessante entender o contexto, né? Os ensinamentos dela vêm de princípios que, para a autora e para os leitores dela, são inspirados, ajudam a entender a Bíblia, fortalecem a fé, mas o que a gente vai explorar aqui é a sabedoria prática que tem ali, sabe? Que muitos acham que tem um valor universal. É super importante dizer que esses escritos, eles não querem substituir a Bíblia de forma alguma. A ideia é complementar, com um foco bem forte na aplicação prática, no dia a dia, e nessa conexão com a natureza. E é justamente essa sabedoria prática, né? Aplicável mesmo, que está chamando a atenção de tanta gente hoje. Não importa a crença, pessoas buscando uma vida, sei lá, mais integrada, mais sustentável. O objetivo aqui da nossa conversa é tentar entender por que esse livro é visto por alguns quase como um tratado de sustentabilidade muito à frente do tempo dele. Ok, então vamos analisar isso mais a fundo. A ideia central, parece, é que vida no campo meio que redefine a experiência rural, né? Exato. Não como algo antigo, um retrocesso, mas tipo como um modelo avançado de civilização sustentável. Quase antecipando conceitos que hoje a gente chama de permacultura, saúde integrativa. É isso. É por aí mesmo. E o fascinante são os pilares dessa visão. Um deles, muito forte, é o que a gente pode chamar de saúde integral otimizada. O livro defende muito essa conexão entre um ambiente puro, ar, água, solo limpos, e uma alimentação que regenera, sabe? E o bem-estar mental que vem desse contato com a natureza. É quase a ideia do ambiente como medicina. Ela fala, por exemplo, da importância de ter a casa bem ventilada, do trabalho físico ao ar livre, não só como exercício, mas como um tônico para a mente, coisa que a ciência hoje está aí confirmando, né? Nossa, essa ideia de ambiente como medicina é muito forte mesmo. E o outro pilar que você mencionou, qual seria? Seria a regeneração ambiental. O livro foca muito em práticas que hoje a gente até já reconhece como agricultura regenerativa. Tipo, restaurar a saúde do solo, sabe? Promover a biodiversidade, ao invés de só tirar, esgotar os recursos. Ela defendia uma gestão inteligente da água, da terra, vendo o ser humano não só como explorador, mas como um cuidador, né? Uma prática que ela sugeria, por exemplo, era a rotação de culturas, deixar a terra descansar, coisas que na época, bom, não eram regra geral, mas que hoje a gente sabe que são cruciais para a saúde do solo a longo prazo. Aponta para um cuidado com o planeta mesmo. E essa visão, né, de um século atrás, ganha uma relevância absurda quando a gente olha para os desafios de hoje, não é mesmo? Como que esses conceitos se aplicam, assim, na prática? Exatamente. Se a gente pensa na crise climática, por exemplo, as práticas que o livro propõe, a agricultura que ajuda o solo a guardar carbono, usar recursos locais de forma consciente, depender menos de transporte para tudo, são, na essência, soluções de mitigação e adaptação que estão super em pauta hoje. Faz sentido. E na área da saúde pública, como isso entra? Aí também, o foco na prevenção, sabe? No estilo de vida ativo, na alimentação mais natural, nessa conexão profunda com a natureza. Isso tudo funciona quase como um antídoto para essa crise de doenças crônicas que a gente vê tanto hoje, ligadas ao sedentarismo, má alimentação, estresse. Essa ideia de usar elementos naturais para otimizar a saúde, buscar equilíbrio, bem-estar, responde a uma necessidade muito atual das pessoas. E sabe, isso leva a gente para uma reflexão interessante. O livro parece sugerir que talvez a verdadeira modernidade não esteja só na tecnologia complexa da cidade, mas talvez na sabedoria de viver em harmonia com os sistemas naturais. Tem uma ênfase bem forte no que a fonte chama de stewardship planetary, que, no fundo, significa essa nossa responsabilidade de cuidar do planeta, né? Uma ética de cuidado que parece cada vez mais urgente. Essa ideia de stewardship planetário, de sermos cuidadores, é forte. Então tá, o que
tudo isso significa na prática para quem está buscando um caminho diferente? Por que dedicar um tempo para ler Vida no Campo? Olha, eu acho que a obra oferece um quadro de referência bem valioso para quem está buscando mais sustentabilidade na vida pessoal, sabe? Para quem quer focar mais na saúde preventiva, ou até para quem pensa em modelos de educação mais holísticos, conectados com o mundo real, com os ciclos da natureza. O livro traz muitas provocações, muitos direcionamentos. E mesmo para quem mora nos grandes centros urbanos, assim, tem lições que dá para aplicar. Ah, com certeza. As sugestões práticas, elas podem ser adaptadas, né? Por exemplo, essa ideia de explorar a agricultura urbana. Mesmo que seja numa hortinha pequena na varanda, o livro sugere que esse contato com a terra, mínimo que seja, já pode trazer uma clareza mental, um senso de conexão com os ciclos da vida. Ou então, algo mais simples ainda, fazer um esforço consciente para buscar mais contato com parques, áreas verdes na cidade, reconhecer o impacto disso no bem-estar mental, como a própria obra já indicava. E tem outra aplicação que vale para todo mundo, né? Que é a reflexão sobre os nossos padrões de consumo, como a gente lida com o lixo, adotar pequenas mudanças em casa, tentar minimizar o desperdício, reutilizar materiais, e isso segue princípios do que a gente chama hoje de economia circular, algo que já estava ali esboçado nessa visão de vida mais integrada e menos extrativista. Realmente. É um convite para a gente explorar essas ideias, né? Nossa conversa aqui, claro, só arranha a superfície, não dá para revelar toda a profundidade da obra. Mas a gente espera ter conseguido passar um pouco desse caráter inspirador e, de certa forma, visionário que muita gente encontra nesse livro. E fica então uma reflexão final para a gente pensar. Será que essa aparente simplicidade da vida conectada à natureza não é, na verdade, a forma mais sofisticada e talvez a mais necessária de viver que a gente precisa redescobrir agora, nessa nossa época tão complexa? E para quem se interessou, fica o convite para continuar explorando outras análises, outras obras inspiradoras lá no podcast Ellen Talks. Tem muita ideia boa esperando por lá. E lembrando, né? Além do Spotify, a gente também está no YouTube, no Deezer, na Apple Podcasts, na Amazon Music e no Castbox. É só procurar por Ellen Talks. Não deixe de seguir a gente, curtir, avaliar o nosso conteúdo e, claro, compartilhar com amigos e familiares. Essa interação ajuda demais a levar essas reflexões para mais gente. Muito obrigado e até a próxima!